Olá, eu sou o Gildo e vou falar hoje, em primeira mão para os alunos do quinto ano A, sobre um deus grego muito legal, que eu gosto muito particularmente, que é o Hermes. O Hermes é esse deus aqui bonitinho, simpático, e a história do Hermes é uma história muito interessante, muito engraçada até. Dizem os gregos que o Hermes, ele é filho de Zeus, né? Como todos os outros que a gente comentou até agora, com uma deusa tímida das montanhas chamada Maia. Então Maia é a mãe do Hermes. O Hermes também é chamado de Mercúrio pelos romanos. Então Hermes e Mercúrio são basicamente o mesmo deus com nomes diferentes. E o nascimento do Hermes é um nascimento bem interessante, como geralmente são os nascimentos dos deuses gregos. O Hermes é filho da Maia, e a Maia, assim como as outras namoradas dos Zeus, tinha um namoro que era, digamos assim, clandestino. O Zeus, às vezes, ia lá para as montanhas e ficava com a Maia, até que a Maia, como aconteceu com muitas outras, engravidou. A Maia engravidou, e a Maia era uma deusa muito tímida e vivia reclusa nas cavernas, escondida. E a Maia deu à luz sozinha ao Hermes, de manhã. De manhã, ela deu à luz ao Hermes, sozinho. O Hermes, logo de manhã, quando ele nasceu, ele olhou para um lado, viu um casco de uma tartaruga. Ele olhou para o outro lado, viu tripas secas. Daí, ele pegou a carcaça da tartaruga, pegou as tripas secas, amarrou e fez um instrumento musical que não existia, que é a lira. Então, logo que ele nasceu, ele já inventou um instrumento musical, que é a lira. Então, uma das características muito importantes desse deus é a inventividade. Ele tem facilidade de inventar as coisas. Mais à tarde, ele resolveu sair da caverna para ver o que tinha ali fora. Deu uma olhadinha e viu um rebanho lindo, com um gado, uns bois e umas vacas muito bonitos, e eram muitos. E ele pensou, puxa vida, se eu pegar só uns 50, eu acho que o dono nem vai perceber. Tem tantos, 50 a mais, 50 a menos, o dono nem vai perceber. Então, à tarde, o Hermes roubou 50 cabeças de gado. Então, de manhã ele inventa e à tarde ele rouba. Logo de cara, o Hermes mostra que ele tem qualidades, inventou a lira, mas também tem defeitos, roubou o gado. Acontece que esse gado não era de qualquer pessoa, não era de qualquer um. Era de um deus, meio irmão dele, chamado Apolo. E o Apolo percebeu que estava faltando gado, estava faltando bois e vacas lá no rebanho dele. E ele vai perguntar, vai pesquisar, vai investigar, até que chega ao principal suspeito, ao Hermes. Então, o que o Apolo faz? Vai até o Zeus, que é o grande, que é o rei dos deuses, e o pai de ambos, e vai falar, papai, esse pirralho aí roubou 50 cabeças de gado minha. E o Hermes vai falar, não, papai, eu nasci agora, meus pezinhos são ainda tão frágeis, como que eu ia roubar 50 cabeças de gado? Mas o Zeus percebeu que o Hermes estava mentindo. Então, logo em seguida, depois de roubar, o Hermes também mentiu. O Zeus percebeu que o Hermes estava mentindo e foi firme. Exigiu que o Hermes devolvesse o gado do meu irmão, do Apolo. Mas aí o Apolo, que é um deus que gosta bastante da música, a gente vai falar sobre ele na próxima aula, viu aquele instrumento musical diferente com o irmão, com Hermes. Então eles chegaram, fez uma proposta pro Hermes. Você me dá esse instrumento e eu te dou as 50 cabeças de gado. E foi assim que os dois irmãos chegaram a acordo. O Hermes deu para o Apolo a lira, que é um instrumento musical, segundo a mitologia grega, inventado pelo Hermes logo ao nascer, e o Hermes ganhou do Apolo as 50 cabeças de gado que ele tinha pego. Mas é uma história bem interessante. Logo no primeiro dia, o Hermes inventa
rouba e mente. Então, logo de cara, esse Deus grego, ele deixa claro que ele tem qualidades, mas também tem defeitos. Logo de cara, ele mostra que tem defeitos. E quais que são os defeitos dele? Mentir, roubar, ludibriar. Isso são as características negativas do deus Hermes. O deus Hermes, assim como outros deuses, era um deus solteiro, mas teve muitos e muitos filhos. Desses filhos do Hermes, ou Mercúrio, alguns deles puxaram o lado bom do pai. Qual o lado bom? O lado de ser um bom inventor, de se comunicar bem, de ser rápido, de ser ágil, de ser, digamos assim, bom com as palavras. Mas alguns outros filhos puxaram o lado ruim. Qual o lado ruim? Mentir, roubar, ludibriar, trapacear. Então, o Hermes é um deus que além de ser o deus dos viajantes, dos comerciantes, ele também é o deus dos ladrões. Poxa, mas é legal ter um deus dos ladrões? Ora, lembrando que na mitologia grega ninguém é perfeito, nem os deuses gregos eram perfeitos. Então, os ladrões têm esse deus como protetor, porque o Hermes, no primeiro dia de vida, roubou, tá? Então, é esse o aspecto negativo. Todo professor, toda professora tem que ter uma pitadinha do deus Hermes para ser um bom professor, uma boa professora. Porque o Hermes é aquele que lida com as palavras, que tem a habilidade em falar, em se expressar, em se comunicar. A comunicação é uma das palavras ligadas diretamente a esse deus. É uma palavra que é a cara desse Deus, digamos assim. Então, nós temos que ter uma pitadinha desse Deus. Por quê? Porque nós falamos, nós nos comunicamos, nós nos expressamos. E lembrando que além de uma pitadinha do Deus Hermes para falar, nós também temos que ter uma pitadinha da deusa Atena, a do conhecimento, da sabedoria. Por quê? Porque a gente lida com conhecimento, lida com ensinar e aprender. Então, esses dois deuses são bem interessantes para que o professor seja razoavelmente um bom professor, tá?